Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graça e oração. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, que defendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a todas a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição, egoístas, sem sinceridade, pensando que pode causar sofrimentos enquanto eu estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, que pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa.
Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, agora ouvem que ainda enfrento. Olá, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar o louvor, a adoração ao nosso Deus com os irmãos. E eu gostaria de iniciar com uma canção, Digno é o Senhor, pela qual nós podemos dar graças ao nosso Pai, dar graças pelo sacrifício de Jesus na cruz, graças pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado das nossas vidas, e assim nós podemos nos achegar ao nosso Pai, nós podemos ter uma vida com Ele. Então eu gostaria de cantar Digno é o Senhor e dar graças ao nosso Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Digno é mesmo de receber todo louvor, toda a nossa adoração. E eu quero continuar louvando, trazendo também uma canção que fala da presença constante do nosso Deus, da fidelidade do Senhor, de que os olhos dele estão conosco a cada momento e a fidelidade do Senhor está conosco a cada momento e ele nos faz caminhar, ele nos faz levantar. E essa fidelidade, esse olhar, esse cuidado do Senhor com as nossas vidas nos faz ir muito além do que nós podemos imaginar, nos faz ir muito além do que nós possamos pensar, almejar e achar que somos capazes de ir. Porque a palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 139, que o Senhor sonda e conhece. O Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E ali mesmo no Salmo 139, a partir do verso 7, a palavra de Deus nos diz que para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então eu gostaria de cantar da fidelidade do Senhor, desse olhar, de Ele nos sondar e nos ajudar a caminhar a cada dia. O Senhor nos sonda e nos conhece. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar fixado em mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei
negar que o teu olhar fixado em mim me enche da tua paz, me enche de tua paz, que o teu olhar fixado em mim me enche de tua paz. Glórias a Deus. Quem somos nós? Não somos merecedores de tamanho amor, de tamanha fidelidade, que é o homem para que o Senhor se importe tanto, que o Senhor esteja constantemente com esse cuidado, com esse olhar sobre as nossas vidas. Mas eu gostaria de compartilhar mais uma canção, e é uma canção que marcou demais a minha vida, a vida da minha família, do meu esposo, que é uma canção que nós cantamos no dia do nosso casamento. Na nossa cerimônia de casamento, nós cantamos Te Louvarei, porque essa canção nos trouxe ao nosso coração de que não importam as circunstâncias, nós louvaremos e continuaremos amando e confiando nesse Deus que é tão maravilhoso. Então, através dessa canção, nós podemos declarar exatamente isso ao nosso Deus. Senhor, não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Porque não importam as nossas circunstâncias. Apesar de nós, apesar de qualquer coisa que passamos, o nosso Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo soberano, e Ele continua sendo esse Deus fiel e maravilhoso, grandioso. Acima de todos e de todas as coisas, Ele é Deus, Ele nos ama e está presente nas nossas vidas. Ele não é um Deus que está lá longe, olhando para nós de longe, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que está conosco. E através dessa canção nós podemos declarar: Senhor, não importam as circunstâncias, nós te louvaremos e te adoraremos. Tu és o nosso Deus. Então vamos cantar Te Louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias a Deus, que possamos levar isso, que possamos ter em mente, que não importam as circunstâncias, nós vivemos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, nós vivemos e prosseguimos pela fidelidade do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia que nos acompanha a cada dia, que se renovam nas nossas vidas a cada dia, que possamos trazer para os nossos corações a cada dia, a cada circunstância, seja ela difícil, que o Senhor é conosco e que possamos também compartilhar desse amor, dessa graça que é tão infinita. E eu gostaria de encerrar deixando com os irmãos o texto que está no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 13, que vem nos dizer: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos nós. Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Quero agradecer aqui a Deus pelo privilégio que Ele me dá de falar um pouco da Tua Palavra. Também agradecer ao pastor Marcos, a Igreja Resgate para a Vida, que tem confiado essa responsabilidade. Que Deus os abençoe. Hoje quero falar um pouco com vocês, irmãos, sobre o tema A Existência de Deus. Creio que todos devem conhecer o nosso credo apostólico, que começa com a frase que diz assim: creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio que todos conhecem. E é sobre esse tema que quero falar com vocês hoje. Que Deus nos ajude na exposição da Tua Palavra. Eu creio, meus irmãos, e vocês devem concordar comigo, que o problema no homem não está tanto no fato de crer na existência de um Deus, né? A grande dificuldade é de crer no único Deus, o Deus da Bíblia, né?
Tanto que se vocês saírem perguntando por aí, a maioria vão dizer que crê sim na existência de Deus. Então não é esse o principal problema. O problema é de crer de fato um único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Essa é a dificuldade do homem, né? Cada um cria o Deus segundo aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém. Há uma história de uma mãe que estava caminhando com seu filho na avenida e o menino percebe que ali várias igrejas diferentes. E o menino pergunta para sua mãe: mãe, para que tanta igreja assim, né? E a mãe responde: filho, é que naquele dia não vai ter desculpa, porque Deus fez uma igreja para cada estilo, para cada gosto. Então veja, meus irmãos, é claro que isso é uma ilustração, porém ela retrata bem a ideia do que o homem entende de Deus, né? Eles pensam que Deus é como uma pizza, que você chega ali e escolhe o sabor, um Deus para cada gosto. E não é isso, né? É um Deus soberano, um único Deus, né? Que governa o mundo, que rege segundo os seus decretos, né? E é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês hoje, meus irmãos. Eu separei aqui 3 comentários de 3 pastores diferentes para que vocês tenham um pouco da ideia do que eu estou dizendo. Um pastor disse que o homem tem poder para tirar a caneta da mão de Deus e escrever a sua própria história. Então esse pastor disse que o homem tem esse poder. Ele afirma que o certo é que você deixa que Deus escreva. Porém o homem tem essa autonomia de escrever a sua própria história. Então veja que ele crê em Deus, porém ele crê dessa forma, né? É claro que nós não pensamos assim, de forma alguma. O outro afirma que Deus, para agir na vida de alguém, Deus precisa da autorização do homem, aquele famoso livre-arbítrio, ou seja, Deus quer agir, Deus quer fazer, Deus quer salvar, porém Deus está preso no livre-arbítrio do homem, no arbítrio do homem, né? Também é uma teologia que não concordamos, né? O outro, esse aqui é mais recente, vocês devem ter visto, né? Passou aí nas redes sociais. Ele diz que não crê que Deus está no controle absoluto do mundo, porque ele afirma que se Deus tivesse no controle absoluto, não existiria tantas coisas ruins. Então esse é um pensamento desse rapaz, que crê em Deus, porém não crê que Deus está no controle absoluto, porque se Deus tivesse, não existiria tantas coisas ruins, né? Então veja, cada um criou Deus segundo aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Meus irmãos, é interessante, não sei se vocês já perceberam, quando falamos da soberania de Deus para conforto, as pessoas dizem amém. Mas quando falamos para exaltar a soberania de Deus como um Deus poderoso, um único Deus, eles dizem é heresia. Como assim? Se você, quando o irmão está passando alguma dificuldade, alguma luta, e você diz, meus irmãos, fiquem em paz, Deus está no controle de tudo, a pessoa diz amém, glória a Deus. Mas quando você fala para exaltar o Deus único, o Deus soberano, a pessoa fala é heresia, né? Então veja que problema, né? Então, meus irmãos, essa é a dificuldade do homem, de crer no único Deus, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o único Deus. Essa é a dificuldade do homem, de crer no único Deus. Então, meus irmãos, quando estamos dizendo que cremos na existência de Deus, como nós falamos que cremos que existe um Deus, nós não estamos falando que apenas existe um Deus, não é essa a ideia. Estamos dizendo que há um único Deus poderoso que governa o mundo e nada foge das suas mãos. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. E ainda que as coisas parecem estar confusas, o mundo parece estar de pernas para o ar, mesmo assim cremos que Deus está no controle, que nada fugiu das suas mãos.
E se porventura eu não estou entendendo, o problema está em mim, não na Bíblia, não em Deus. Né? Então vamos falar um pouco de alguns atributos de Deus. O Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus Todo-Poderoso e também da paternidade de Deus, o nosso Pai Celeste. Quero que vocês fiquem com suas Bíblias abertas, acompanhem comigo, nós vamos ler alguns textos. Começando em Gênesis capítulo 1, né? Ali Deus se apresenta como Criador. As primeiras palavras são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro, você vai encontrar essas palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todos nós conhecemos o texto de cor. A terra era vazia, sem forma, havia trevas na face do abismo, e Deus trouxe todas as coisas à existência, né, pelo poder da tua palavra. Em Gênesis 1:27, vimos Deus se apresentando ali como Criador do homem. Né? Em Gênesis capítulo 1, Deus se apresenta como Criador ali de todas as coisas. E também no capítulo 27, versículo 27, Deus se apresenta como Criador do homem. O texto diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, né? Ou seja, não de macaco. O homem não é uma evolução, o homem é uma criação de Deus. Sabemos, meus irmãos, que ao longo do tempo o homem tem tentado, né, provar a existência de Deus de uma forma científica, né? O homem tem insistido nessa procura, mas sabemos que é inútil e também desnecessário, porque na verdade todas as coisas mostram que existe um Deus poderoso. Essa busca é desnecessária, inútil, porque todas as coisas ali mostram que há um Deus Criador. Por exemplo, olha o que diz Salmos 140, do 24 ao 30. Diz assim: quantas são as tuas obras, Senhor? Veja como que o texto começa. Quantas são as tuas obras, Senhor? Aí continua: fizeste todas elas com sabedoria. Tu fizeste com sabedoria. A terra está toda cheia de seres que criastes. Versículo 25. Eis que o mar é imenso e vasto. Nele vimos imensas criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Neles passam os navios. Versículo 27. Todos eles esperam em ti para que lhe des o alimento no tempo certo. Tu lhe dás e eles recolhem. Abre as tuas mãos e saciam-se de coisas boas. Né? Veja que diz o versículo 29. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Veja que interessante que o texto diz, versículo 29. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Versículo 30. Quando sopra o teu fôlego, eles são criados. Né? Então veja que a procura da existência de Deus é inútil, porque Deus se revela em toda a sua criação. Está escancarado aí na frente, na sua frente. E a Bíblia diz que tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Veja que diz Romanos capítulo 1, do 19 ao 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O pastor Marcos diz que
que é preciso muita fé para não crer na existência de Deus, né? E é essa a ideia mesmo, né? Por estar escancarado na sua frente, eles são indesculpáveis diante de Deus, né? Por causas disso, os homens são indesculpáveis, né? Como disse na introdução, né? Eu não conheço nenhum ateu pessoalmente, né? Sabemos que existem muitos por aí, e segundo a Bíblia são indesculpáveis, pois os atributos de Deus claramente são compreendidos. O que vimos muito são pessoas que têm uma visão equivocada de Deus, né? Por isso que eu tenho ouvido pessoas que pegam Deus e diminuem de uma forma terrível. Mas também é importante saber, meus irmãos, que o ateísmo, né, além de ser uma manifestação pecaminosa do homem, também é uma maneira de fugir da responsabilidade de obediência, né, tanto moral como espiritual, né, além de ser uma manifestação do pecado do homem, né, do estado pecaminoso do homem, também é uma forma de fugir, né, de prestar obediência, porque a partir do momento que eles assumem a existência de um Deus, sabe que tem que prestar obediência. Por exemplo, veja que diz o Salmo 14, capítulo 1. Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. Então o tolo diz: Deus não existe. O texto continua: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Então eles negam mesmo estando escancarados na sua frente para fugir da responsabilidade de obediência. Então vimos que o homem é tolo, né? Uns dizem não existe Deus e outros criam Deus segundo aquilo que lhe agrada. Então por isso temos que identificar o Deus que estamos procurando, né? Se é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus Criador do Universo, ou se é um Deus pequeno que cabe no nosso bolso. Você precisa identificar. É o Deus que estão te apresentando e o Deus que você está procurando. Se é o Deus da Bíblia ou se é o Deus pequeno que cabe no seu bolso. Nós temos que afirmar igual Jó, né? Nosso irmão Jó, que diz em Jó 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Jó é um exemplo aqui de um homem que entendeu que Deus, ele é um Deus soberano, né? Jó, em meio ali tantas acusações e adversidade, diz que Deus, ele é o Deus que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Então vimos que todas as coisas foram criadas pelo poder da tua palavra, o poder da palavra de Deus, né? E ali nós não vimos nenhuma resistência, tudo que Deus disse, haja ali, houve. Então o homem é indesculpável, né? Eles negam, mas um dia vão ter que reconhecer. Veja que diz Isaías 17, ali no versículo 7. Naquele dia os homens olharão para aquele que o fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Então eles negam, mas um dia vão ter que reconhecer, vão ter que se prostrar diante de Deus, né? Aquele dia os homens olharão para aquele que o fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Então, meus irmãos, Deus não é apenas criador, mas Deus também é o provedor. Ele é o Deus da provisão que supre todas as necessidades da sua criação, né? Deus não é aquele pai de família que nós conhecemos muito por aí, né? Que faz ali um juramento, assume ali uma responsabilidade e depois abandona e foge e vai viver a vida. Não, Deus não é assim. Deus, ele supre a necessidade da sua criação. Deuteronômio 11, do 14 ao 20,
Diz assim: então no devido tempo enviarei chuvas sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Né? Então veja que é o Deus da provisão. No devido tempo enviarei chuvas na sua terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo e azeite, e dará pasto nos campos para seus rebanhos, né? E quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Agora veja que interessante que diz o versículo 18: grave essas minhas palavras no coração, na mente, amarre-nas como um símbolo nas mãos e prendam na testa. Meus irmãos, veja que aqui está escrito: grave essas minhas palavras no coração, na mente, amarre-nas como um símbolo nas mãos e aprendam na testa. Veja que o texto continua: ensine a teus filhos conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e quando deitarem e quando levantarem. Que um linguajar dos nossos dias, Deus está dizendo: tatue na mente, no coração, amarre na mente dos seus filhos, que tudo vem de Deus. O homem está nas mãos de Deus, né? E nós vimos que nessa pandemia ficou muito claro. Então aqui o texto está dizendo: ensine a seus filhos, grave isso na mente, no coração, que o homem sem Deus não é nada, tudo vem de Deus. Então é isso que tem que ser posto na cabeça dos nossos filhos desde pequeno, para que eles saibam viver para a glória de Deus, né? Glorificando Deus poderoso, o único Deus, sabendo que Ele criou e é Ele que cuida dos seres vivos. Salmo 145, versículo 15, diz assim: os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abre as suas mãos e os satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Então veja, os olhos de todos estão voltados para ti, porque é dele que vem o sustento. Então veja, meus irmãos, Deus não é apenas criador, Ele é o nosso provedor, tanto da graça comum, como vimos, também como da graça extraordinária. Aqui vimos que Deus criou o homem e Deus sustenta a todos os seres vivos que estão debaixo do sol. Mas também Deus é o provedor da graça extraordinária. Ele providenciou a nossa salvação, né? Enviando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus da provisão. Quero ler com vocês aqui Efésios, texto também bastante conhecido, capítulo 2, que diz assim, vamos ler. Efésios capítulo 2, veja que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, uma provisão de Deus. Veja o que o texto diz, nós estamos mortos, né? Filhos da desobediência, filho da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O Deus da provisão, não só da graça comum, como da graça extraordinária. Então veja que estávamos mortos e Deus nos deu vida. Nos deu a vida eterna. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, um presente, uma provisão de Deus. Então veja que Ele é Criador, provedor e também Deus poderoso. Deus, quando se apresenta a Abraão, Ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus se apresenta como Criador, né? Como Deus Salvador, Deus poderoso. Então essa afirmação tem um significado precioso, irmãos. Ele é o Deus poderoso. Salmo 93:1 diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará. Um Deus poderoso. Deus é poderoso, sua glória é manifesta desde a antiguidade, é o único Deus poderoso. A Bíblia está cheia de textos que mostram o poder de Deus, né? Tanto na criação, como ali vemos Deus resgatando o seu povo com a forte mão, o guiando ali no deserto. E a Bíblia está cheia de textos mostrando um Deus todo-poderoso. Romanos 16:27, Paulo diz assim: ao único Deus sábio seja dado glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém, né? Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Então Ele é Criador, provedor, o único Deus poderoso e também o nosso Pai Celeste. Ele é cheio de bondade e justiça, satisfaz a necessidade do seu povo, né? Aqui Salmo 140, versículo 12 diz assim: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça ao pobre, né? Ele é cheio de bondade e justiça, satisfaz a necessidade do seu povo. O Senhor é bom e defenderá a causa do necessitado e fará justiça ao pobre. Mateus também 6:28-33, nós vimos ali Jesus apresentando Deus como nosso Pai Celeste, dizendo que Ele sabe das nossas necessidades, e ali incentiva o povo a buscar o reino de Deus, a não andar ansioso por essas coisas, porque Ele sabe. Vamos ler Mateus 6:28-33. Diz assim o texto. Olha o que diz: por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus desse assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não os inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos,
ou o que nós vestiremos. Porque os gentios é que procura todas essas coisas. Agora veja que o texto diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Aí ele diz: buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então veja que Jesus mostra o nosso Deus como também nosso Pai, que está atento às nossas necessidades, e nós temos visto isso claramente ao decorrer da nossa vida. Em meio a tanta dificuldade, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem o sustentado, né? Então Ele é Criador, Provedor, Poderoso, Pai Celeste, que cuida dos seus filhos. Então, meus irmãos, diante desses pequenos textos que lemos, pequena exposição, veja que fica claro que há um único Deus, um Deus poderoso. E é por isso que nós afirmamos no nosso credo apostólico que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E é isso que cremos. Então essa afirmação nos traz grandes benefícios, né? Veja quantos benefícios isso nos traz, essa afirmação. Crer que temos um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que trabalha conforme os seus decretos, um Deus que supre as necessidades, um Deus que proveu a nossa salvação, um Deus que vai nos sustentar até o grande dia, né? Então, meus irmãos, aqui a grande pergunta que você tem que fazer: que você crê na existência de um Deus? Nós sabemos isso. O mundo crê na existência de Deus. Agora a pergunta é: qual é o Deus que você crê? Aqueles 3 pastores que eu disse no início da mensagem também creem em Deus, né? Então, qual é o Deus? O único Deus? Um Deus todo-poderoso? Ou é um Deus pequeno que cabe no seu bolso, né? Então, que Deus os ajude, que Deus os guarde e que a nossa fé esteja fixa no único Deus, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.